O milionário seguiu sua empregada e descobriu que ela era, na verdade, uma menina rica. Era uma noite chuvosa, daquelas que fazem o coração acelerar e a mente imaginar mil coisas. Rafael, um milionário de meia-idade, observava sua equipe com olhos analíticos e também curiosos, mas havia um enfoque especial em Ana. Sempre discreta, com um ar sonhador no olhar, ela nunca revelava muito sobre sua vida fora do trabalho. Era como se uma cortina de mistério a envolvesse, despertando a curiosidade dele. O que tinha essa mulher que o fascinava tanto? Ele notava como os colegas a tratavam com um respeito quase reverente. Mas o que ele não sabia era que Ana era muito mais do que uma simples funcionária. Naquela noite, um impulso incontrolável tomou conta dele. Rafael. Ele vestiu o casaco e decidiu seguir Ana após o expediente. A chuva caía pesada, tornando tudo mais cinematográfico. Ele caminhava atrás dela, ouvindo o som de seus passos e se perguntando o que a levava a sair tão tarde em uma noite tão tempestuosa. Ana atravessou ruas, passou por lojas fechadas, até chegar à frente de um elegante salão onde uma gala beneficente acontecia. Ele hesitou, mas a curiosidade o empurrou para mais perto. Ao entrar, ele ficou paralisado. Ana não era apenas uma funcionária, mas uma das VIPs da noite. Vestindo um magnífico vestido azul claro que realçava sua beleza de maneira hipnotizante, ela estava cercada por pessoas influentes, incluindo políticos e magnatas. Ele a observou mingau, rindo e dançando, iluminada com sorrisos que nunca tinha visto em seu ambiente de trabalho. Um nó no estômago apertou Rafael. Quem era ela realmente? A música envolvia o salão, e ele sentiu uma conexão inesperada, uma atração fervente que desafiava todas as suas normas. Ele se deu conta de que estava apaixonado por uma mulher que, até então, ele via como um ser distante. O problema era que esse novo sentimento trazia consigo um peso, uma complicação. Um rival, Cláudio, estava na festa, e sua presença era sinônimo de problemas. Ele se movia como uma sombra, determinado a desmascarar Ana e seus segredos. Rafael sabia que a revelação do passado de Ana não apenas poderia arruinar suas vidas, mas também destruir qualquer possibilidade de um futuro juntos. Com cada olhar que trocavam, a tensão entre eles aumentava. Ana parecia vislumbrar o mundo de Rafael, mas a avassaladora pressão da elite e suas expectativas pesavam sobre ela. A bailarina e a rainha da noite, mas também uma jovem com um passado que respirava insegurança. Enquanto Rafael lutava com sua lógica e seus sentimentos, percebeu que estava em um impasse. Seguir as convenções da sociedade ou arriscar tudo por aquele amor que o fazia questionar suas crenças sobre valor e riqueza. Quando uma nova ameaça surgiu, colocando-os em perigo, ficou claro que eles teriam que enfrentar não apenas os rivais, mas também os fantasmas de suas próprias inseguranças. A gala, que deveria ser uma celebração, tornava-se um palco de revelações e descobertas que poderiam unir ou separar suas vidas para sempre. Rafael e Ana estavam prestes a descobrir do que realmente eram feitos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música agora parecia distante, como se o salão estivesse se fechando ao redor de Rafael. Ele não conseguia desviar. Os olhos de Ana. As luzes brilhantes piscavam, mas nada se comparava ao brilho que emanava dela. E quando ele finalmente tomou coragem para se aproximar, um grito ecoou pela sala, cortando o ar como uma faca. Todos congelaram. Rafael virou a cabeça, buscando a origem do som. Cláudio, seu rival, estava ali e tinha o olhar selvagem. Com um copo na mão, ele apontava para Ana, a expressão triunfante. É isso que você é, Ana! Uma mentirosa! A filha do magnata que finge ser empregada. Um murmúrio coletivo subiu entre os convidados. O ar parecia pesado, espesso como a chuva do lado de fora, enquanto Rafael sentiu uma onda de choque e confusão. O que ele tinha acabado de ouvir? Ana, uma rica herdeira? As palavras de Cláudio se repetiam em sua mente como um eco doloroso. Rafael olhou para Ana, procurando respostas. Os olhos dela, inicialmente brilhantes, agora estavam cheios de dor e desespero. O sorriso que ele tinha visto durante a dança se apagou e ela parecia um pássaro preso em uma jaula. Não é verdade, Cláudio. Isso é uma mentira. A voz dela tremia, mas ele notou lágrimas em seus olhos. O tipo de dor que ele nunca tinha visto nela antes. Ela estava lutando para recuperar o controle. Mas a verdade era como um tsunami prestes a engolir tudo. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. É verdade? Quem ela realmente é? A pressão da dúvida e desconfiança se acumulava. Rafael estava em um turbilhão, o nó na garganta quase insuportável. Ele queria acreditar nela. Queria acreditar que tudo era uma armadilha, uma maquinação de Cláudio para desestabilizar o que ele estava começando a sentir. Você não pode deixar que ele te derrube assim, Rafael gritou, a urgência em sua voz quase ofuscando a música ainda tocando ao fundo. Apenas me diga a verdade. Ana hesitou, e o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Rafael, eu sou a filha de um rico empresário, mas eu não sou como eles. Eu fui criada para ser diferente, fugi de casa para viver como uma empregada. Queria experimentar a vida comum. Mas seu desespero aumentou ao ver a incredulidade no rosto dele. A revelação, em vez de libertá-la, parecia aprisioná-la ainda mais. Cláudio avançou, sorrindo vitoriosamente, continuando a usar as palavras como armas. E você achou que poderia esconder isso de todos nós? Verdadeira Ana, deitada em um colchão de mentiras. Ele se voltou para os convidados, agora com um olhar sombeteiro. Que tal isso? Um jogo de esconde-esconde. Quem gostaria de jogar com a rica herdeira? Rafael se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Ele não sabia se estava mais chocado com a revelação ou pela crueldade do rival. O ambiente ficou tenso. O medo e a raiva se acumulavam. Ana estava sufocando sob os olhares de reprovação. Chega, Cláudio! Rafael se interpôs entre eles, os músculos do corpo tensos. Você não pode fazer isso. Deixa em paz. Ele queria gritar, mas sabia que a batalha não era apenas contra Cláudio, mas também contra o passado de Ana, que agora
Ameaçava arrastá-lo para um abismo. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um estrondo. O teto do salão pareceu tremer e uma janela estilhaçou-se, os fragmentos brilhando sob a luz da gala. Foi um som que trouxe todos de volta à realidade. Um lembrete de que o mundo exterior ainda existia, mesmo em meio a essa tempestade de revelações. Quando Rafael se virou, uma figura conhecida se destacava no meio da multidão. Seu coração apertou ao ver o pai de Ana. Um homem robusto com uma expressão feroz. Ele estava ali, observando, em silêncio. Mas sua presença era como um trovão que ecoava diretamente na alma de Rafael. O que ele estava fazendo na gala? Como ele tinha encontrado Ana? Ali, em meio ao caos do salão? O futuro de Ana e Rafael se tornava incerto. O passado dela, agora revelado, ameaçava tudo o que eles haviam construído em poucos momentos. E com o pai dela na jogada, todos os segredos estavam prestes a serem expostos. O silêncio no salão se espalhou como uma onda. Todos olhavam para o pai de Ana, um homem imponente, com um terno escuro que parecia feito sob medida. A tensão no ar era palpável, misturando a confusão das revelações de Cláudio com a surpresa da presença dele. Os olhares se voltaram para Rafael, que estava paralisado, tentando processar a avalanche de informações. Ana! O pai dela gritou, sua voz cortando a confusão como uma faca. O que você está fazendo aqui? Eu avisei que você não deveria se misturar com essas pessoas. Os convidados sussurravam. A incredulidade e o escândalo pairavam como um manto pesado. Ana ficou encolhida, as mãos tremendo. Rafael observou a dor em seu rosto e queria gritar, querer intervir. Ele não sabia mais em quem acreditar. Pai, me deixe em paz, isso não é o que você pensa. Ela retrucou, tentando se impor. Os olhos dela brilharam com lágrimas que ameaçavam transbordar. Rafael percebeu como sua força estava desaparecendo. Como se a figura do pai a abalasse totalmente. Uma herdeira fugida! Cláudio gritou, a voz transbordando de sarcasmo. E agora está aqui, fazendo cenas. Você não está apenas se escondendo, Ana. Você está envergonhando sua família. Chega! Rafael se voltou para Cláudio, a raiva o consumindo. Os olhares se voltaram novamente para ele, e Ana parecia mais perdida a cada segundo. Rafael sentiu seu coração martelar no peito. Se você continuar a atacar essa mulher, eu mesmo vou te tirar daqui. No entanto, antes que qualquer um pudesse reagir, a porta do salão se abriu com um estrondo. Um homem mais velho entrou, sua presença imponente exigindo atenção. Ele não era apenas um espectador. Era o verdadeiro magnata por trás do império empresarial que Ana dizia ter fugido. Os olhos de Ana se arregalaram e Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você, o que está fazendo aqui? Eu mandei você ficar longe da minha filha. O homem avançou, seu olhar cheio de fúria e desespero. A cena parecia absurda, um filme de drama profundo em que os personagens estavam em colapso. Ana estava ali, entre dois homens poderosos que decidiram por ela. O salão estava agora envolto em murmúrios intensos, ecos de escândalo e de segredos finalmente expostos. Pai, ouça! Você não entende! Ana chorou, e a intensidade da sua voz fez Rafael querer protegê-la. Mas a situação parecia incontrolável. Uma profunda divisão estava se formando, e ele estava preso no meio dela. Mas então, em um movimento abrupto, o pai de Ana girou-se abruptamente, apontando para Cláudio, um olhar mortal em seus olhos.
Foi você que deixou escapar onde ela estava, não foi? Você sempre foi um playboy de facção, jogando com as vidas das pessoas. Rafael observou, perplexo, enquanto os rostos dos convidados mudavam de indignação para surpresa pura. Cláudio estava agora sendo atacado sob uma nova luz. A tirania que ele usou como arma para desestabilizar Ana começava a desmoronar. Mas antes que qualquer batalha verbal pudesse continuar, algo quebrou no fundo do salão. Uma transparência ofuscante. Uma enorme tela projetou uma imagem de um escândalo financeiro que envolvia diretamente a família de Ana. Olhares se abarrotaram de choque. Não pode ser, sussurrou alguém. Era uma denúncia pública, uma tapeçaria de traições que fazia o sangue de Rafael ferver. Ele percebeu, então, que Ana não era apenas uma rica herdeira perseguida, mas uma peça central em um jogo muito maior. As reviravoltas estavam se acumulando. O que tinha começado como uma noite de amor e descoberta estava rapidamente se transformando em um campo de batalha, onde todos os segredos ameaçavam desmoronar como um castelo de cartas. Rafael olhou para Ana, esperando que ela pudesse explicar, mas seu semblante estava se fechando. Isto não era apenas sobre ela. Era sobre o mundo que a cercava, uma teia de mentiras que desmoronava rapidamente. Se existe um caminho para nos salvar, tem que ser agora, ele pensou, seu coração batendo acelerado. Mas Ana estava em silêncio, uma tempestade de emoções a consumindo, prestes a ser arrastada pela complexidade de quem realmente era. E enquanto a verdade começava a se desdobrar, Rafael sentiu um frio na barriga. O que mais estava por trás dessa fachada? O que mais ainda poderia ser revelado? O silêncio no salão se espalhou como uma onda. Todos olhavam para o pai de Ana, um homem de presença imponente, com um terno escuro quase apagando as luzes do lugar. A tensão estava palpável, misturando o choque das revelações de Cláudio com a surpresa da chegada dele. Os convidados sussurravam, a incredulidade e o escândalo pairando no ar. Rafael parou, sem conseguir tirar os olhos de Ana, que parecia completamente perdida. Ana! O pai dela gritou, sua voz cortando a confusão como um golpe. O que você está fazendo aqui? Eu avisei que ninguém pode saber onde você está. Num instante, as luzes diminuíram e o foco da multidão estava agora nela. O ar parecia pesado, deixando todos sem respirar. Ana estava encolhida, tremendo. Rafael queria gritar, queria protegê-la, mas tudo estava desmoronando diante dos seus olhos. Pai, por favor, me deixe em paz, Ana respondeu, a voz embargada, mas decidida. Suas mãos estavam trêmulas, e Rafael pôde ver a batalha interna que ela enfrentava. Então, como se um botão tivesse sido apertado, Cláudio avançou com um sorriso vitorioso. Eles não apenas vêm de famílias ricas, mas agora estão numa novela. Quem diria? Cláudio estava se divertindo com a situação e Rafael queria socar aquele sorriso arrogante do rosto dele. Mas então aconteceu algo inesperado. Uma mulher entrou pelo fundo do salão, olhos brilhantes de uma determinação quase feroz. Ela era uma figura familiar, uma empresária famosa, amiga do pai de Ana. A conversa cessou e todos os olhares se voltaram para ela. Quando ela começou a falar, uma sensação de inquietude invadiu o espaço. Ana, eu vim aqui por um bom motivo,
Sua voz ecoou forte. Nós precisamos falar sobre o que aconteceu. Sobre... O quê? Ana perguntou, a desconfiança evidente. Sobre a empresa, Ana. Tem algo que você não sabe. As palavras da mulher chocaram a todos. Rafael sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O que a mulher sabia que poderia afetar tanto Ana? Não é hora para isso! Exclamou o pai de Ana, visivelmente nervoso, tentando interromper. Mas a mulher continuou. Eu não posso esquecer o que vi, e você precisa ficar sabendo a verdade. Somente se você realmente quiser se afastar desse mundo. Uma onda de murmúrios ecoou entre os convidados, e Rafael ficou atordoado. Ana, em vez de recuar, deu um passo à frente. Que verdade? O que está acontecendo? A mulher se aproximou, quase sussurrando. A sua vida. As mentiras que cercam sua família. Não. São apenas mentiras. São segredos que podem te destruir. A empresa do teu pai está à beira da falência por causa de um esquema. Seu pai não é o homem que você pensa que ele é. A sala ficou em silêncio absoluto. Era como se todos prendiam a respiração. Ana ficou sem palavras, os lábios tremendo. Rafael podia ver a confusão em seu olhar. Ele queria gritar, mas as palavras se perderam. Isso não pode ser verdade, Ana murmurou, um misto de raiva e descrença na voz. Mas as palavras da mulher ressoavam em sua mente, como um tambor insistente. Cláudio, reconhecendo a fraqueza, não perdeu a chance. Veja só, Ana. Seu mundo à beira do colapso, e você ainda acha que pode esconder quem realmente é. Ele estava adorando o espetáculo. Mas antes que Ana pudesse responder, a mulher continuou. Sua vida está nas sombras, e se você quer luz, precisa decidir a quem realmente vai servir. A sua família ou a quem você ama. As palavras dela ficaram penduradas no ar, como uma corda que prendia todos a uma verdade assustadora. Ana estava em choque. O salão sentiu o peso da revelação, como um instante congelado que poderia mudar tudo. Rafael sentiu seu coração acelerar. Não eram apenas os segredos de Ana, mas os dele também. A conexão que eles estavam formando agora parecia enredar-se num labirinto de mentiras. Ela olhou para Rafael, um olhar que misturava dor e esperança. Rafael, que devo fazer? O tempo parecia dilatar e tudo começava a girar em torno daquela questão. Ele sabia que a próxima resposta poderia mudar tudo. Mas que resposta ele tinha? A verdade agora exigia que todos se posicionassem. E assim, naquele instante crítico, a noite passou de um baile de gala para um jogo perigoso, onde a cada revelação uma nova verdade poderia surgir, desafiando a todos a confrontar não apenas quem eram, mas quem realmente queriam ser. O silêncio foi quebrado por um estalo de luz. A tela, que ainda projetava a revelação do escândalo financeiro, piscou e depois escureceu. Rafael sentiu um calafrio. O que mais estava por vir? Aquela noite ainda guardava segredos ancestrais que poderiam destruir ou curar. Ele mal podia imaginar que a próxima carne no espeto seria um golpe que ecoaria por muito mais tempo do que. A música do salão. A tela escureceu e o salão ficou em silêncio. Todos aguardavam a resposta de Ana, mas uma tensão no ar indicava que um novo desdobramento estava à espreita. Rafael a encarou, desejando encontrar alguma segurança em seu olhar, mas estava muito confuso.
A mulher que havia entrado trazia segredos que poderiam mudar tudo, e a incerteza pairava como uma nuvem pesada. Ana, você precisa saber que isso não é apenas uma história de família. A empresária continuou, quase em sussurros. Há muito mais em jogo. Seu pai, ele está envolvido em algo muito mais sombrio. Nesse momento, uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Rafael sentiu seu coração apertar. O que mais poderia ser? Ele segurou a mão de Ana, na tentativa de transmiti-la. Um pouco de apoio. Mas ela estava tão absorta que mal percebeu. O olhar dela estava distante, como se estivesse se esforçando para captar toda a magnitude da situação. Então, antes que alguém pudesse reagir, a porta do salão se abriu novamente. Desta vez com um estrondo aterrador. Um grupo de homens entrou, todos uniformizados e com expressões sérias. Rafael reconheceu um deles, um famoso advogado que era conhecido por sua severidade. O homem olhou ao redor, claramente tomando vista da cena, e, quando seus olhos se fixaram em Ana, ele encostou a mão em uma pasta que trazia debaixo do braço. Ana, o advogado declarou, sua voz cortante. Estamos aqui para buscar a verdade sobre suas origens. A questão da herança de sua mãe pode estar em jogo. Os olhares se viraram rapidamente para Ana, como se um furacão tivesse passado pelo salão. A súbita revelação fez seu rosto empalidecer. Havia algo na voz do homem que não combinava com o ambiente glamuroso da gala. Rafael sentiu o choque reverberar em seu corpo. A herança de Ana? O que isso poderia significar? Herança? Do que você está falando? Ana finalmente respondeu, sua voz tensa, quase um sussurro. Você tem direito a uma parte significativa do império da sua mãe. Um emaranhado de propriedades, investimentos. Mas sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Ele explicou, abrindo a pasta e revelando documentos. Ela estava escondendo coisas de você. Segredos que, se forem expostos, poderão mudar tudo. Rafael não conseguia acreditar no que ouvia. Ele viu Ana se apoiar em uma mesa, as mãos tremendo. Agora não era apenas Cláudio tentando expor um segredo. Era um pedaço da vida dela que estava prestes a ser revelado. Algo que poderia desestabilizar tudo ainda mais. E se não obedecer, seu pai poderá enfrentar consequências legais severas, continuou o advogado, sua postura firme e intransigente. A sala estava carregada de tensão e insegurança. Não, não! Ana balançou a cabeça, a expressão de desespero crescendo. Rafael queria protegê-la, mas tudo parecia se desvanecer diante de seus olhos. O que mais ela estava escondendo? O que ela realmente sabia sobre sua mãe? E então um grito irrompeu do balcão do bar. Uma mulher se levantou, sua voz alta e clara, cortando a confusão. Isso não pode ser. Ana, você sabe a verdade. Você era uma parte vital disso tudo. Eu vi sua mãe. Os ânimos da multidão começaram a se agitar. Olhares perplexos e confusos se cruzaram. Rafael sentiu uma onda de adrenalina. Havia algo mais sob esse cenário, e ele precisava saber o que estava acontecendo. Ana olhou para a mulher do bar, seu rosto pálido, como se estivesse confrontando um fantasma. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz falhando. A mulher apenas sorriu, mas era um sorriso triste, repleto de nostalgia e dor. "Porque você merece saber a verdade, Ana. A verdade sobre o que realmente aconteceu com sua mãe." A mulher respondeu. "Ela não está morta, e a herança não é o que você imagina." Um calafrio percorreu a espinha de Rafael. Não apenas. As mentiras estavam se desdobrando, mas também um passado que ameaçava irromper e redefinir tudo.
Como seria o futuro deles agora? Enquanto as revelações continuavam a surgir como um vendaval, Rafael percebeu que estava no centro de algo muito maior e mais complicado do que poderia jamais imaginar. E ali, entre as sombras e luzes do salão, os elos da verdade estavam prestes a se desatar, deixando todos à beira de um novo desastre. Quando a mulher começou a falar novamente, Rafael sentiu seu coração acelerar. Sua mãe, Ana, ela está em perigo. E você precisa decidir. Você ficará em busca dos segredos ou vai encarar a verdade de uma vez por todas? Os murmúrios se elevaram novamente. Ecos que pareciam confundir mais do que ajudar. E assim, a história de Ana estava novamente nas mãos do destino, prestes a se transformar em algo que ninguém poderia prever. Ana estava em choque. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, mas tudo parecia um redemoinho. Sua mãe, ela não está morta. A frase começava a se repetir como um mantra, inescapável e aterrorizante. O advogado no canto continuava a observá-la. Cada palavra carregava um peso que parecia apertar o peito dela. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, a voz quase perdida no burburinho em volta. Rafael se aproximou mais, percebendo como a tensão envelopava o ambiente. Ele queria tocá-la, mas algo no ar lhes distanciava. Ana, eu? A mulher do bar começou, mas antes que pudesse continuar, a porta do salão se abriu. E, com um estrondo, todos os olhares se voltaram para a nova figura que entrava. Era um homem alto, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Era uma pessoa que ninguém esperava ver ali. Eu não posso acreditar que você está aqui, Ana. O homem gritou. Era o irmão de Ana, perdido, aparentemente, nos recessos de uma vida que ninguém sabia que existia. Ele olhou ao redor com desdém, como se cada convidado estivesse prestes a pular em cima dele. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Felipe, Ana disse, a voz fraca. A revelação cortou o silêncio como um vidro quebrando. Rafael ficou estático. Era a primeira vez que ouvia o nome. E agora só trazia mais perguntas. Ele olhou para Ana. O espanto em seu rosto refletia a tumultuada confusão dela. Como você chegou aqui? Felipe avançou, ignorando as perguntas. Ele parecia um furacão, e as palavras saíam dele sem cerimônia. Você precisa sair dessa vida, Ana. Não é seguro para você aqui. Segura de quê? Ana gritou, confusa e perdida. O que está acontecendo? Certa vez, o que mais parecia uma história de conto de fadas se tornou um pesadelo, Felipe exclamou. E cada palavra dele era como se um novo mistério se revelasse. Você não sabe, mas nossa mãe, ela não está apenas viva. Ela chegou perto de ser sequestrada e agora eles estão atrás de você. O queixo de Rafael caiu. Segredos agora pareciam crescer como ervas daninhas. O que você quer dizer? Ele interrompeu, a urgência em sua voz crescente. Quem está atrás dela? Mas ao fazer a pergunta, ele sentiu que a resposta poderia arrebatar a todos. Os dossiês, Felipe respondeu, a tensão tomando conta. Ela conseguiu esconder nossos segredos da família, mas agora eles estão de volta. O passado pode se erguer a qualquer momento. Você é a chave, Ana, para eles se vingarem. Ana olhou para Rafael, confuso e nervoso.
Ele queria entender, mas a atmosfera ficou ainda mais pesada. Se isso for verdade, precisamos de um plano. Ele tentou, mas sua voz era um fio no caos que se desenrolava à sua frente. A mulher do bar finalmente teve a coragem de voltar à conversa. Ana, se você realmente quer saber de sua mãe, devemos nos mover agora, antes que seja tarde. Mas o que deveria ser um plano de ação virou pânico quando os homens no canto se aproximaram. Eles trocaram olhares furtivos e um deles, com um olhar malicioso, comentou: Parece que a herdeira não está tão segura. O jogo mudou uma vez mais. Foi a gota d'água. Antes que Rafael pudesse entender ou se preparar, um dos homens se aproximou, encurralando Ana e Felipe. Acha que pode dizer o que quer? A questão é, quem realmente tem o controle aqui? As palavras dele causaram um arrepio. Ana passou a mão pela cabeça, um gesto nervoso. Cada olhada, cada sussurro nas paredes do salão parecia carregar uma expectativa sombria. Rafael se colocou à frente de Ana, o instinto de protetor se acionando. Ninguém vai machucar ela. Ele não. Sabia ao certo a que ponto a frase era verdadeira, mas precisava afastar a sombra crescente. E então, como se a situação não pudesse piorar, um estrondo reverberou pelo salão. O teto se estremeceu e objetos começaram a cair. Um grito ecoou. O público estava em êxtase de pânico. E em meio à confusão, a tela onde antes as imagens das revelações dançavam começou a mostrar uma nova verdade. Uma filmagem chocante, revelando Ana em momentos íntimos que nenhum dos presentes poderia imaginar. Rafael parou, o estômago apertado. O que aquilo significava? O que mais estavam escondendo? Ana não era apenas um alvo, mas agora se tornara o centro de um espetáculo ao vivo. Uma peça em uma trama que prometia desvelar muito mais do que segredos. Havia honra, lealdade e talvez uma linha de sangue que ninguém poderia compreender. E assim, no meio da agitação, o que antes era uma luta por amor transformou-se em um jogo mais sombrio, onde a vida de Ana e as promessas de Rafael estavam prestes a serem desfeitas diante de todos, e a pergunta ecoou: quem realmente estava no controle? Ana estava em choque. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, mas tudo parecia um redemoinho. Sua mãe, ela não está morta. A frase começava a se repetir como um mantra inescapável e aterrorizante. O advogado no canto continuava a observá-la. Cada palavra carregava um peso que parecia apertar o peito dela. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, a voz quase perdida no burburinho. Em volta, Rafael se aproximou mais, percebendo como a tensão envelopava o ambiente. Ele queria tocá-la, mas algo no ar lhes distanciava. Ana! A mulher do bar começou, mas antes que pudesse continuar, a porta do salão se abriu novamente com um estrondo. Todos os olhares se voltaram para a nova figura que entrava. Era um homem alto, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Era uma pessoa que ninguém esperava ver ali. Eu não posso acreditar que você está aqui. Ana! O homem gritou. Era Felipe, o irmão de Ana, perdido, aparentemente, nos recessos de uma vida que ninguém sabia que existia. Ele olhou ao redor com desdém, como se cada convidado estivesse prestes a pular em cima dele. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Felipe? Ana disse, a voz fraca.
A revelação cortou o silêncio como um vidro quebrando. Rafael ficou estático. Era a primeira vez que ouvia o nome. E agora ele só trazia mais perguntas. Ele olhou para Ana. O espanto em seu rosto refletia a tumultuada confusão dela. Como você chegou aqui? Felipe avançou, ignorando as perguntas. Ele parecia um furacão, e as palavras saíam dele sem cerimônia. Você precisa sair dessa vida, Ana. Não é seguro para você aqui. Segura de quê? Ana gritou, confusa e perdida. O que está acontecendo? Certa vez, o que mais parecia uma história de conto de fadas se tornou um pesadelo. Felipe exclamou, e cada palavra dele era como se um novo mistério se revelasse. Você não sabe, mas... Nossa mãe, ela não está apenas viva. Ela está fugindo. E eles estão atrás de você. O queixo de Rafael caiu. Segredos, agora, pareciam crescer como ervas daninhas. O que você quer dizer? Ele interrompeu, a urgência em sua voz crescendo. Quem está atrás dela? Mas ao fazer a pergunta, ele sentiu que a resposta poderia arrebatar a todos. Os dossiês! Felipe respondeu, a tensão tomando conta. Ela conseguiu esconder nossos segredos da família. Mas agora, eles estão de volta. O passado pode se erguer a qualquer momento. Você é a chave, Ana, para eles se vingarem. Ana olhou para Rafael, confuso e nervoso. Ele queria entender, mas a atmosfera ficou ainda mais pesada. Se isso for verdade, precisamos de um plano. Ele tentou, mas sua voz era um fio no caos que se desenrolava à sua frente. A mulher do bar finalmente teve a coragem de voltar à conversa. Ana, se você realmente quer saber de sua mãe, devemos agir agora, antes que seja tarde. Mas o que deveria ser um plano de ação virou pânico quando os homens no canto se aproximaram. Eles trocaram olhares furtivos e um deles, com um olhar malicioso, comentou: Parece que a herdeira não está tão segura. O jogo mudou uma vez mais. Foi a gota d'água. Antes que Rafael pudesse entender ou se preparar, um dos homens se aproximou, encurralando Ana e Felipe. Acha que pode dizer o que quer? A questão é, quem realmente tem o controle aqui? As palavras dele causaram um arrepio. Ana passou a mão pela cabeça, um gesto nervoso. Cada olhada, cada sussurro nas paredes do salão parecia carregar uma expectativa sombria. Rafael se colocou à frente de Ana, o instinto de protetor se acionando. Ninguém vai machucar ela. Ele não sabia ao certo a que ponto a frase era verdadeira, mas precisava afastar a sombra crescente. E então, como se a situação não pudesse piorar, um estrondo reverberou pelo salão. O teto se estremeceu e objetos começaram a cair. Um grito ecoou. O público estava em êxtase de pânico. E em meio à confusão, a tela onde antes as imagens das revelações dançavam começou a mostrar uma nova verdade. Imagens de Rafael foram reveladas. Momentos íntimos que ele faitava do seu passado. Ele ficou paralisado. O que aquilo significava? O que mais estavam escondendo? Ao lado dele, Ana ficava em choque e seu mundo passou a se desmoronar em outra direção. Rafael, isso é uma armadilha? Ana perguntou, a voz tremendo. A sala ficou em silêncio enquanto todos olhavam. A incredulidade no ar era palpável. Mas as cenas na tela não paravam. Revelações sobre traições, relacionamentos escondidos, um passado manchado. O que deveria ser um baile de gala virou um tribunal, onde as vítimas eram forçadas a confrontar quem realmente eram. Rafael sentiu a raiva e a impotência renovando-se dentro dele.
Ele queria gritar, mas a verdade estava sendo exposta sem compaixão. Cada olhar estava voltado para ele. Cada murmúrio era um eco do desespero. E então, como uma chave girando uma fechadura, mais um detalhe fatal surgiu no telão. Uma filmagem dele e de Ana juntos em uma situação comprometida, insinuando um relacionamento que muitos não sabiam e que as autoridades estavam buscando descobrir. Aquela exibição arrancou os aplausos da sala, mas o preço a ser pago era alto. Rafael olhou para Ana, esperando que ela entendesse o quão imprevisível a vida podia ser. O que eles haviam construído juntos estava à beira da ruína, e tudo havia se transformado em um espetáculo público. No que nos tornamos? Ana murmurou, a dor em sua voz ecoando nas paredes do salão. Enquanto a cena continuava a desenrolar-se diante deles, o caos parecia apenas começar. O salão tornara-se um campo de batalha, e a única pergunta que Rafael conseguia se fazer era: quem realmente estava no controle? E no meio daquele furacão, a certeza de que a verdade poderia ser a mais devastadora de todas se tornava cada vez mais real. Ana estava em choque. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, mas tudo parecia um redemoinho. Sua mãe, ela não está morta. A frase se repetia como um mantra aterrorizante. O advogado no canto continuava a observá-la, cada palavra carregando um peso que parecia apertar seu peito. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, a voz quase perdida na confusão ao seu redor. Rafael se aproximou mais, vendo a tensão que envolvia a mulher e a sala. Ele queria tocá-la, mas havia algo diferente no ar. Um tipo de distância que nem mesmo seu coração ardente poderia aquecer. Mas antes que pudesse continuar, a porta do salão se abriu de repente. Eram homens, muitos homens, todos uniformizados, e suas expressões eram de firmeza. Rafael teve um frio na barriga. O que mais estava acontecendo? O homem à frente deles era um detetive, e uma onda de murmúrios começou a correr entre os convidados. Eu não posso acreditar que você está aqui, Ana. Um deles gritou, tomando o palco. Era Felipe, o irmão de Ana. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele parecia uma força da natureza. Olhos arregalados, expressão de quem estava prestes a explodir em qualquer momento. Felipe, o que você está fazendo aqui? Ana disse, chocada. As palavras dele eram como um raio, em meio à tempestade. Escute, você precisa sair dessa vida. Está em perigo. A urgência no tom de Felipe deixava todos inquietos. Rafael sentiu um nó na garganta. O que ele sabia? O que estava atrás deles? Perigo de quê? Ana perguntou, balançando a cabeça, sem entender. Da nossa mãe. Ela não apenas está viva, mas ela está fugindo. E eles estão vindo atrás de você, Ana. O tom de Felipe ficou mais explosivo. Cada palavra pressionava Rafael como um soco no estômago. Rafael olhou furiosamente ao redor, tentando juntar as peças. Quem eram eles? E o que de fato havia se passado? Então, como se uma bomba tivesse sido detonada, um grito partiu do fundo. Uma mulher da multidão se levantou, expressão horrorizada. Ela sabe! Você não deveria estar aqui, Felipe. Não agora. Ana olhou para a mulher, a confusão tomando conta de seu rosto. Que você sabe? Mais do que você imagina.
A mulher respondeu, o pânico em sua voz ecoando. A verdade está prestes a ser revelada. Você precisa escutar. Enquanto isso, a tela começava a mostrar não apenas imagens de Rafael e Ana, mas algo muito mais sombrio. Uma gravação noturna, onde a mãe de Ana aparecia, acenando em pânico, cercada por sombras. O ambiente tornara-se tenso, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Rafael sentiu uma onda de desespero correr por suas veias. Ana, o que está acontecendo? Ele precisava que ela se concentrasse. Em meio à confusão, os olhares voltaram-se para a tela e um murmúrio crescente começou a tomar forma. A gravação exibiu um contato direto com um cartel ligado à família de Ana, revelando que suas vidas desconectadas estavam todas conectadas por um fio mais fino e perigoso do que pensavam. Mãe, não, Ana sussurrou. Rafael se aproximou, segurando sua mão. O que mais estava por vir? A sala estava transformando-se em um tribunal, onde a verdade dançava nas sombras. E enquanto os rostos se tornavam um emaranhado de medo e horror, uma verdade mais profunda estava prestes a se desdobrar. A mulher do bar, ainda tremendo, sussurrou. Você precisa decidir, Ana, se vai lutar pela vida que ama ou se vai deixar que a verdade a consuma. Ana olhou para Rafael, presa entre dois mundos, um em que tudo era claro e um em que tudo estava se desfazendo. O que eu faço? A pergunta era um grito silencioso no tumulto crescente. E então, antes de qualquer um poder reagir, um som inconfundível cortou o ar. Sirenes. A polícia estava à porta, e o que era uma noite de gala agora se tornava um espetáculo de revelações. O que mais estava escondido nas sombras? Rafael pressionou a mão de Ana, esperando uma resposta. O que todos pensavam que era um baile bonito e fino, agora estava prestes a desmoronar em um caos que eles nunca procuraram. E enquanto os homens da lei se aproximavam, a pergunta ficou clara em sua mente. Quem realmente estava no controle? E o que tudo isso significava para o futuro deles? No exato momento em que as sirenes soaram, a tensão no salão subiu a um novo patamar. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde um grupo de policiais aparecia, ocupando o espaço com uma intensidade que fez o coração de Rafael disparar. A confusão se transformou em pânico, e a multidão começou a se dispersar. Gritos e murmúrios ecoando por todo lado. Ana, você precisa se afastar, Felipe gritou, agarrando o braço dela, enquanto os policiais se moviam em direção a eles. Eu não posso deixar o que está acontecendo. Ana respondeu, a voz quase um sussurro, mas carregada de desespero. Ela estava à beira de um colapso. Rafael sentia a adrenalina correndo por suas veias. Ele precisava de respostas, de alguma certeza em meio a tudo isso. É só um mal-entendido. Eles não podem fazer isso. Rafael protestou, mas a realidade estava se bulindo à sua volta. A cada movimento, mais confusão surgia. A mulher do bar, que havia trazido tantas revelações, estava agora petrificada, a boca entreaberta. Precisamos agir, ele disse, mas a urgência era palpável. O crime estava mudando, e a situação era mais sombria do que ele imaginava. Então, como uma bomba prestes a explodir, outra figura conhecia a porta. Era uma mulher, atraente e poderosa, seu olhar inflexível em meio ao tumulto. Era a mãe de Ana. A reação em cadeia foi instantânea. O murmúrio e o pânico se transformaram em um silêncio impressionante.
Os rostos se viraram e Ana ficou paralisada. Mãe, você está viva! Ana exclamou. E a esperança em sua voz era visível. Mas o que ela não percebeu foi a seriedade no olhar da mulher. Eu não tenho muito tempo, Ana. Eles estão atrás de nós. A mulher se adiantou, os olhos cheios de determinação. Você não entende. Eles sabem que você está aqui. Poderíamos ter saído desse lugar antes que tudo desse errado. Rafael ficou em choque. As palavras dela reverberavam em sua mente. O que realmente estava acontecendo? Era como se um manto de segredos estava prestes a ser lançado. A figura da mãe, que deveria trazer conforto e esperança, agora era um peso nas costas, como um fardo que nenhum deles queria carregar. Mas então, em meio ao caos, tudo desmoronou quando Felipe, em um ato de desespero, gritou: Não é a hora. Você não pode confiar nela, Ana. Ela é parte do que os está fazendo persegui-la. A sala ficou em silêncio novamente. As palavras de Felipe eram como uma faca cortando o ar. Ana olhou para ele, confusa, e depois para a mãe. O que você está escondendo? Nesse instante, uma luz do teto começou a piscar. Os policiais que observavam também ficaram visivelmente intrigados, e a tensão aumentou. A mulher hesitou, então tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ana, a verdade é que eu não sou sua mãe. Sua voz ecoou por todo o salão, como se um trovão tivesse rugido. Eu sou sua tia. Sua verdadeira mãe está morta. O estrondo das palavras causou um efeito dominó. Ana retrocedeu em choque, enquanto Rafael precisava de tempo para processar. O quê? Ana sussurrou, desmoronando sob o peso da revelação. Não pode ser! Tudo o que eu pensava, tudo o que eu acreditava, era uma mentira! Os policiais se entreolharam, sem saber como reagir, e a tensão se transformou em uma nova dimensão de caos. Os murmúrios aumentaram à medida que todos tentavam entender o que estava acontecendo. Felipe, visivelmente abalado, começou a falar, mas as palavras não saíam. Rafael sentiu o coração apertar, a sala toda parecendo um palco de teatro onde os atores se rebelavam. Ana, eu não queria que você soubesse assim, mas agora está feito. E eles querem você por causa do que você herdar. A mulher continuou, o pânico na voz. A sala ficou em silêncio e todos prenderam a respiração. Era como se a verdade finalmente estivesse desencadeando um novo tipo de tempestade. Uma que poderia devastar tudo. Como você pode fazer isso comigo? Como pode me deixar viver uma mentira? Ana gritou, mas a dor nas palavras tornava-se cada vez mais insuportável. E naquele momento, Rafael percebeu que a vida deles havia tomado um rumo totalmente diferente. Eles estavam agora todos interligados em uma teia de segredos, traições e mentiras. Mas então, a sirene dos policiais soou mais uma vez, ecoando, como se o próprio destino estivesse prestes a fazer sua última jogada. O que claramente começava a se desdobrar revelava que não apenas os laços de família estavam em questão, mas também o controle, a saúde de todos e o futuro de Ana. Enquanto Rafael tentava entender tudo o que havia se perdido, o amor, a confiança e agora a verdade, ele pensou: quem mais estava mentindo? E no fundo, são os segredos que uniram ou separaram todos eles. O terreno sob seus pés estava prestes a desmoronar mais uma vez, e tudo se tornava cada vez mais incerto. Ana ficou paralisada.
A revelação de que sua mãe era na verdade sua tia atingiu-a como um soco no estômago. O salão estava em silêncio absoluto, todos aguardando sua reação. Rafael mal podia acreditar nas palavras que saíram da boca da mulher. Ele olhou para Ana, cujos olhos estavam cheios de confusão e dor. A verdade que havia se desvelado a estava cercando, e ele se perguntava se poderiam realmente superar isso juntos. Eu nunca soube. Ana finalmente conseguiu dizer, a voz tremendo. As lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto, e Rafael desejou poder ampará-la. Mas o que estava acontecendo ao redor deles parecia estar fora de controle. Ele sentiu um nó na garganta. O que mais havia sido escondido dela? Precisamos ir. Agora! Felipe interveio, puxando Ana pelo braço, mas ela hesitou. Rafael sabia que tudo isso estava girando rápido demais. Ele queria que Ana fosse forte, que ela se levantasse, mas a dor a deixava atordoada. Ana, escute! Rafael disse, tentando penetrar o turbilhão emocional dela. Vamos enfrentar isso juntos. Você não está sozinha. As palavras saíram do fundo de seu coração, e ele esperava que a alcançassem. Mas o drama não havia acabado. A mulher que disse ser a tia de Ana se aproximou, os olhos cheios de preocupação. A verdade é perigosa, Ana. Temos que encontrar um lugar seguro. Eles estão atrás de você. O pânico em sua voz ecoou, e um murmúrio cresceu na multidão. Os homens da lei, percebendo a situação tensa, começaram a se mover na direção deles. Rafael sentiu uma onda de adrenalina. Precisamos sair, e rápido. Ele agarrou a mão de Ana, puxando-a para a saída. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Era como um filme acelerado. Gritos, sombras, pessoas se movendo em direção à saída. A sala estava em caos e o clima eletrificado fazia cada um sentir a urgência no ar. Ana, por favor, Felipe implorou, mas Ana olhou para ele e depois para Rafael. Eu não sei o que fazer. A vulnerabilidade em sua voz cortava como uma faca. Rafael respirou fundo, encapsulando seu medo em coragem. Confie em mim. Vamos sair. Apenas siga meus passos. Ele estava determinado a protegê-la, a ajudá-la a encontrar a verdade que agora parecia tão distante. As portas se abriram e o ar fresco da noite invadiu o salão. A chuva ainda caía e relâmpagos iluminavam o céu tempestuoso. Rafael e Ana correram, seguidos por Felipe e pela mulher. A sensação de estar sendo observado a tornava cada vez mais angustiante. Mas Rafael manteve sua mão firme na dela, um ponto de apoio no meio do caos. Assim que eles alcançaram um canto mais tranquilo, Rafael a encarou, respirando pesadamente. Ana, precisamos conversar. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu e quem está atrás de você. Ela assentiu lentamente, os olhos cheios de medo, mas também de determinação. Eu não vou deixar que me derrubem. Não novamente. As palavras dela tinham um peso renovado e Rafael percebeu que, apesar de tudo, ela ainda lutava. Agora, eles tinham um novo caminho pela frente. Com cada revelação, havia mais perguntas do que respostas, um fio de mistério a ser desvendado. Mas, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer verdade que viesse a emergir. E assim, enquanto a chuva continuava a cair, Rafael deixou escapar uma respiração profunda.
Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, mas algo dentro dele garantiu que juntos poderiam enfrentar de frente qualquer desafio. E então, ali, sob a tempestade, um novo começo começou a se desenhar. Uma oportunidade de curar, de amar e de confrontar os segredos que moldaram suas vidas. O futuro ainda era um mistério, mas a determinação em seus corações era clara. Se você gostou desta história e quer mais aventuras emocionantes, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que está por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.